Vamos lá para a lição de número 13, tá bom? A leitura bíblica coletiva, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 16. Chega, me deu suadeira, irmão. Deus tenha piedade. É sério, deu suadeira. Agora deu suadeira, irmão. Está escorrendo atrás da orelha. Vamos lá. Leitura coletiva. Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Diga amém. O texto áureo está em primeira carta de Paulo a Timóteo, e eu quero até aproveitar para sempre pontuar com os irmãos alguns detalhes da bibliologia. Por exemplo, não se lê primeira de Timóteo, primeira a Timóteo, porque a carta é de Paulo a Timóteo, primeira a Timóteo. Já quando a carta é de Pedro, a gente diz primeira de Pedro, primeira carta de Pedro. Amém? Uma outra observação da bibliologia: quando você vai ler o Salmo, você não lê o Salmo capítulo 23, o irmão lê o Salmo de número 23, porque o Salmo é um inário. Amém? São detalhezinhos assim simples, só para uma compreensão, repito, da bibliologia, que é uma doutrina fundamental. Nós somos cristãos, se a gente não aprender a manusear bem o livro que é nosso livro base, ficamos devendo a nós mesmos. Amém? Primeira a Timóteo 6,15 diz: a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A leitura bíblica semanal, devocional, eu já passei semana passada para os irmãos. Fizemos a introdução da lição, né? Deixa eu fazer uma pontuação para os irmãos que eu fiz domingo. Perguntas e respostas a gente deixa para o final da aula. Por quê? Tanto para que a linha de raciocínio seja encaminhada. O irmão pode anotar aí, destaca, fique na dúvida, anota, para no final não ter esquecido, anota. Aí a gente abre um parêntese, no finalzinho termina um pouco antes, para conseguir contemplar algumas dessas dúvidas. Não dá para resolver todas 100%, porque eu também tenho um bocado, mas a gente vai buscando a compreender melhor. Por exemplo, ficou uma pergunta da nossa irmã domingo passado sobre aquele tempo que o Novo Testamento não disserta sobre Jesus, dos 13 aos 30 anos, onde ele estava. Aí no final eu apresento essa resposta, e se tiver mais alguma a gente já trata disso. Lembrando o que eu disse domingo: se eu não tiver a resposta aqui, assunto encerrado. Vai estudar durante a semana para trazer a resposta domingo que vem, tá bom? Você pode fazer uma pergunta que eu não tenho resposta. Só para você entender, já faleceu o Dr. Russell Shedd. Ele era um dos maiores conhecedores da Bíblia. Eu estava ministrando uma certa feita no evento com ele, e ele estava fazendo as anotações nas línguas maternas da Bíblia. Citações que eu fazia do Novo Testamento, ele anotava em grego. Citações que eu fazia do Novo Testamento, ele anotava em hebraico. E eu estava ministrando e vendo a prancheta dele, dizendo assim: eu quero saber o que ele está fazendo aqui. Tá? Ele era uma sumidade. E quando terminou a ministração, ele me chamou, e eu sentei do lado dele e falei com ele: Dr. Russell Shedd, tem um versículo na Bíblia que eu não consigo entender. Ele fez assim: só um? E nós conversamos sobre tantas coisas e acabamos não falando sobre o versículo que eu queria perguntar. Entendeu? Então, pode ser que o irmão faça uma pergunta que eu não tenha a resposta na hora. A gente estuda e traz na semana seguinte. E se eu não conseguir na semana seguinte, a gente vai fazer um curso para aprender. Mas vamos lá, tá bom? Estudamos semana passada sobre os inimigos de Jesus.
seus conterrâneos, né? Estudamos sobre o traidor, Judas o Iscariotes, e vimos aqui que Judas, além de apóstolo, era parente de Jesus e gozava de um cargo de confiança no ministério do Mestre. E estudamos também sobre a orquestração dos líderes religiosos de Israel para prenderem e matarem a Jesus. Não vamos repetir, porque senão a gente repete a aula da semana passada. É só dando uma... Estudamos semana passada aqui sobre a obra de Jesus. Eu acho que foi aqui que nós paramos, né? Seus milagres, foi isso mesmo? Estudamos até seus milagres sobre as enfermidades e paramos na hora de estudar sobre a sua morte. Diz que eu estou certo agora, por favor. Diz que a memória funcionou de novo. Então nós estudamos sobre a obra que Jesus realizou na terra como Filho de Deus, tá? E aí estudamos sobre o seu milagre, sobre as forças da natureza. Por exemplo, sobre a tempestade na travessia do Mar da Galileia. Seus milagres sobre as forças das trevas. Os demônios se curvaram diante dele. Quando ele chegou na aldeia dos Gadarenos, na região de Gesara, estou falando isso para explicar uma aparente contradição que tem no texto do Novo Testamento, porque alguns dizem que era gadareno ou gesareno, as duas coisas, tá? Porque Gadara era aldeia, Gesara era região. Então o indivíduo era de Gadara, que ficava na região dos gesarenos. Jesus chega e é interessante que quando ele desce do barco, o possesso de demônios que habitava nos cemitérios vem correndo ao encontro dele e se prostra. Isso é interessante, porque ele vem correndo e se prostra. Jesus ainda não tinha dito nada, mas o texto diz que Jesus já o repreendia. Como é que Jesus já o repreendia se ele ainda não havia dito nada? Porque é mundo espiritual. E no mundo espiritual você já pode entrar em batalha no espírito sem precisar abrir a boca. No espírito você já entra na dimensão de batalha espiritual, repreende a força das trevas, e os demônios foram repreendidos, e o jovem foi liberto para a glória de Deus. Amém? E Jesus foi expulso de Gadara. Informação importante, porque às vezes a gente pensa que só porque Deus usou a gente vai ser bem-vindo, e às vezes somos mal-vindos, ou não bem-vindos, só porque Jesus fez aquilo que alguém não queria que fosse feito. Ok? Vamos lá. E o seu poder sobre as enfermidades. Estudamos isso no domingo passado. Vamos continuar falando da sua obra, sua morte. Se a lição tiver aí, se o irmão tiver a lição, acompanha. Se não tiver, caneta, papel e anota. O evento mais importante do período do Novo Testamento, bem como a doutrina central e fundamental da fé cristã, é esta: Cristo morreu. Olha o que eu estou dizendo. A doutrina mais fundamental da fé cristã é esta: Cristo morreu. Eu coloco entre parênteses o evento, esse é o fato. Por nossos pecados, esta é a doutrina, e ressuscitou. Esta é a conclusão. Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou. Se a gente for lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo
as Escrituras. Esta é a doutrina fundamental da fé cristã. As pessoas discutem muito algumas doutrinas que eu vou chamar de doutrinas paralelas. Outros vão chamar de doutrinas secundárias da fé cristã. Por exemplo, predestinação ou livre-arbítrio, calvinismo ou arminianismo. E eu digo sempre para as pessoas: vocês precisam se concentrar num fato. A verdade é, se o indivíduo é calvinista ou arminiano, não vem ao caso aqui. O fato é, Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Fato. Se eu crer nele e no seu sacrifício, serei salvo. A partir do momento que eu me submeto, porque crer na Bíblia, esse é um detalhe importante que a gente vai estudar aqui. Quando a Bíblia fala de crer em Jesus, em nenhum lugar da Bíblia crer em Cristo para a salvação é um ato passivo. Crer em Jesus para a salvação é ativo, é um ato ativo, ou seja, quando eu creio, logo me submeto. Quando eu creio, logo aceito os seus ensinos. Se eu não aceito os seus ensinos, então eu não criei. Eu apenas julguei conveniente, bonitinha a fala. Mas se creio, me submeto a ele. Amém? Então essa é a doutrina fundamental. E eu quero citar aí para os irmãos, para quem está anotando, anota aí. Na morte de Cristo está a revelação dos nossos pecados. Para quem prega, eu estou dando agora um esboço. Na morte de Cristo está a revelação dos nossos pecados. Se nós não fôssemos pecadores, no nível de decadência moral que somos, de fato, o Calvário não teria sido necessário. Se o homem não tivesse decaído no Éden, o mais incrível disso é que antes de o homem cair no Éden, olha que coisa extraordinária, antes mesmo de Deus criar o homem perfeito, Ele já havia oferecido Jesus para morrer em nosso lugar, porque na sua onisciência ou na sua presciência, Deus já sabia que o homem perfeito iria pecar. Por isso que em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Jesus é chamado de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência de Deus. Presciência é conhecimento antecipado. Paulo diz a Timóteo, na sua carta capítulo 1, versículo 9, segunda carta, que o Senhor nos chamou e nos salvou com uma santa vocação desde os tempos eternos. Ou seja, antes de você nascer, o plano da salvação da sua vida já estava estabelecido e elaborado. Tá? Agora, a cruz de Cristo, ou o sacrifício de Jesus na cruz, revela que todos os homens são pecadores. E não importa quão bonzinho nos tornemos. Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor Deus está sentenciando, 15 a 19, sentenciando o pecado de Adão. Aí, primeiro o Senhor sentencia a serpente, depois ele sentencia a Eva, e em seguida sentencia a Adão, e diz a Adão: maldita é toda a terra por tua causa. Nós precisamos compreender que na queda de Adão,
O ser humano não foi o único prejudicado. Toda a criação sofreu a consequência do nosso pecado. A ponto de Paulo, o apóstolo, em Romanos 8, versículo 22, anota, Romanos 8, 22, Paulo diz assim: toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, aguardando o dia da nossa redenção, a saber, o dia da glorificação do nosso corpo. Olha o que eu vou te dizer: a natureza aguarda, eu vou dizer, torce pelo dia do arrebatamento da igreja, porque é aí que começa o processo de restauração plena pela obra de Jesus na cruz. Amém? Então a cruz revela que todos somos pecadores. Salmo 51, 5, o salmista diz assim: eis que em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se você está anotando, eu citei esse texto domingo passado, Isaías 53, 4 e 5, quando Isaías diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga comigo, enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Diga comigo, dores. Aí no versículo 5 ele diz: ele foi moído pelas nossas transgressões. Diga comigo, transgressões. E ferido pelas nossas iniquidades. Pode falar, iniquidades. Qual é a diferença de enfermidades, dores, transgressões e iniquidades? O Calvário nos curou das enfermidades físicas. Jesus morreu também para resgatar, restaurar o nosso corpo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É por isso que a gente pode orar em nome de Jesus e pedir que o enfermo seja curado. Segundo, dores. Dores fala de enfermidades emocionais, psicológicas, alma. Você só sente dor por causa da alma. Enquanto você tem vida, a alma está no corpo, você sente dor. E tem muita gente na igreja que não tem doença física nenhuma, mas a alma. E lamentavelmente a gente tem um certo preconceito, a gente entende que não precisa tratar da alma, porque afinal de contas e nós temos déficits emocionais, traumas, feridas. Detalhe, algumas o seu consciente nem se lembra, estão lá no subconsciente, e quando alguém mexe na ferida, o gatilho engata. Aí você tem uma reação que até você se surpreende. Por que eu reagi assim? Eu estou triste hoje e não sei o motivo. Bateu uma tristeza agora que eu não sei qual é a causa. Alguém, de algum modo, mexeu num arquivo emocional. Você não identificou porque está no subconsciente, mas o seu subconsciente acionou o gatilho. Uma ferida está lá precisando ser curada, ser tratada. Ele morreu pelas nossas dores. Ele morreu pelas nossas transgressões. Está falando aqui de ferida moral. Lembra quando a Bíblia diz de Naamã em 2 Reis capítulos... Naamã é capítulo 5? Confirma para mim. 2 Reis capítulo 5. E a Bíblia descreve, abri em cima, capítulo 5. A Bíblia descreve o currículo de Naamã e diz que ele era um grande homem perante o seu rei e admirado pelo seu povo. Tem uma versão que diz que ele era um homem honrado pelo seu rei e amado pelo seu povo. Raramente alguém consegue combinar a aprovação da corte e da plebe, do poder
e dos governados. Naamã conseguiu. Aí diz assim: porém, era leproso. Todos nós temos um porém. Eu amanheci hoje lembrando de algumas coisas, fiquei até de anotar e não anotei, mas lá vai. Sabe qual é a distância entre nós e o pior dos homens? A graça. A distância entre nós e o pior dos homens é a graça. Porque todo homem em estado de pecado é capaz de qualquer barbárie. Mas quando a graça opera em nós, nós tomamos consciência do plano de Deus e nos submetemos a este plano. Presta atenção nisso. Se a graça for retirada da terra, isso aqui se transforma numa selvageria. Não há mais limites. Então ele morreu também para curar as nossas feridas morais, a nossa história de vida. Quando Jesus encontra-se com Pedro, anota, não perde nada, não perca nada. Não vou anotar isso não, que depois eu lembro, que esse assunto é simples, eu lembro. Não vai lembrar. Anota esse troço. Troço no melhor sentido da palavra, tá? Jesus encontra com Pedro e diz assim: tu és Pedro, presente. Filho de Jonas, passado. Tu és Cefas, presente. Filho de Jonas, passado. E te chamarás Pedro, futuro. Numa conversa com Pedro, ele diz assim: tu és Pedro, tu és Cefas, que é o primeiro nome de Pedro. Tu és Cefas, passado, presente. Eu sei quem é você. Filho de Jonas, passado, conheço tua história, sei de onde você veio, sei quem você é. E te chamarás Pedro, teu futuro eu estou determinando agora. Então Deus conhece o nosso presente, conhece o nosso passado e está determinando sobre o nosso futuro. Amém? Pode dar glória a Deus, porque Ele merece. O amor de Deus é perfeito. E também foi moído pelas nossas iniquidades, que são as nossas feridas espirituais. Então, na cruz de Cristo está revelado o nosso pecado. Na morte de Cristo está revelado o nosso pecado. Segundo, na morte de Cristo está a manifestação mais clara do amor de Deus pela humanidade. Se você está anotando, vou repetir. Quem está em casa também, por favor. Na morte de Cristo está a revelação mais clara do amor de Deus pela humanidade. Romanos 5:8, Paulo diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. De modo que, se não ofende a Deus, a frase que eu vou dizer agora, se não ofende a Deus, é porque Ele compreende a nossa ignorância. Mas dizer assim: eu só vou me entregar a Jesus quando eu tiver um sinal do amor de Deus. Como assim? Ah, Deus, eu quero uma prova de que o Senhor me ama. Lê os evangelhos, estuda sobre a cruz. Ali está a prova mais gritante do amor de Deus para conosco. Amém? Ele nos ama. Tem um hino antigo que diz assim: não sei por que Jesus me ama e quer cuidar de mim. Não sei por que na cruz se entregou,
mas sou feliz, pois me salvou. Não sei por que Jesus me ama e quer cuidar de mim. Não sei por que na cruz se entregou, mas sou feliz, pois me salvou. Então, na cruz de Cristo está a revelação do nosso pecado, na cruz de Cristo está a mais clara revelação do amor de Deus pela humanidade. Terceiro, na morte de Cristo está a nossa reconciliação com Deus. Na morte de Cristo está a nossa reconciliação com Deus. Eu estou sem relógio. Glória a Jesus. Achei. O que nós vamos entender por reconciliação com Deus? Vamos dar uma volta aqui lá no Gênesis. Tem algumas referências que eu acho que não estão aí. O irmão vai anotando à medida que eu for mencionando, tá bom? Gênesis capítulo de número 2, versículo 8, não está aí. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e sopra no homem fôlego de vida. Amém? Já que você anotou, anota Gênesis 1:26 e Gênesis 2:8. Quem está em casa também, é escola bíblica. Agora pela manhã, todo domingo pela manhã, todo movimento pentecostal e poderoso é na hora do louvor e depois da ministração. Durante a ministração é caixa, massa cinzenta, como dizia minha avó, tá? E minha avó me empanturrava de tutano. E quando eu não queria comer, porque para comer tutano você tem que ter assim uma disposição boa no paladar, come, meu filho, que é bom para a massa cinzenta. Eu sabia lá o que era massa cinzenta, eu só sabia que já que é bom, vamos comer. Vamos lá. Então, Gênesis 1:26, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 2:8, ele coloca no homem o seu espírito, sua essência, seu fôlego de vida. 2:7, Gênesis 2:7, obrigado. Aí a Bíblia diz, a partir do versículo de número 8, que o Senhor plantou um jardim para o homem. O Senhor o quê? Repete, o Senhor o quê? Plantou. Você já percebeu que toda a plantação da terra Deus não plantou, fez brotar? Mas o Éden ele plantou. Todo o resto ele fez brotar. E fez o Senhor brotar da terra toda a relva e árvore frutífera. Mas o Éden, o jardim do Éden, ele plantou. Mais ou menos assim. Vou pegar sem quebrar, né? Essa é a expressão de Gênesis 2:8. Eu não tinha pensado nisso, até que foi legal. Plantou. Não vou entrar agora na questão de onde veio as mudas das árvores que ele plantou no Éden, senão a gente muda o foco da lição, mas é muito interessante. É muito interessante. Deixa eu dar só uma palhinha, que você ficou curioso, não ficou? Onde Lúcifer morava antes de se tornar diabo? No Éden. Onde era esse Éden que Lúcifer morava? Nas regiões celestes. Quando ele se exalta, Ezequiel 28, quando ele se exalta e diz assim: exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, ele foi derrubado, lançado à terra. Deus cria o homem. O que é que Deus faz com aquele Éden? Aqui o Adão. Eu estou trazendo plantas especiais que não tem na terra, tá, Adão? Para você ter a tua morada exclusiva. As demais criaturas da terra habitarão em meio a toda a relva que eu fiz brotar, mas você, Adão, vai morar no jardim que eu plantei para você.
É por isso que Satanás vem para o Éden abordar Adão e Eva. É por isso que no Éden Deus colocou uma restrição, que as pessoas ficam brigando qual era o fruto que não era para comer. A questão não é o fruto, a questão é o princípio. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o princípio. Que fruto era? Podia ser umbu, cajá, maçã. Pode ter sido maçã, banana, pinha. A questão é o princípio ali. Não quebre o princípio. Adão quebrou. Quando Adão quebra o princípio, toda aquela relação de comunhão que ele tinha com o Criador foi rompida. Lembra disso? Ele é expulso do jardim, retirado do jardim. O Senhor coloca uma espada flamejante em torno da árvore da vida, que não é essa aqui, pode ter certeza, e coloca querubins para guardar o caminho da árvore. E Adão, você vai agora lavrar a terra, porque até então a terra produzia. O Senhor fez brotar toda a árvore frutífera, boa para comer. Adão não teria que plantar para colher, ele só teria que cultivar aquilo que Deus fez brotar. A partir de agora você vai produzir do suor do teu rosto, comerás o teu pão. A terra que até agora te produziu toda a árvore frutífera boa para comer, vai começar a produzir espinhos e abrolhos. É a consequência do pecado. A relação foi rompida. Chega num nível de iniquidade e corrupção tão absurda, que no capítulo 6 de Gênesis o Senhor diz assim, anota, Gênesis 6: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Vamos ver o versículo? Já achou? Quem achar primeiro grita de lá. Versículo quanto? 3. Gênesis 6:3. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, Deus estava insistindo com o homem para abdicar do pecado, e o homem persiste em pecar. E Deus diz: eu não vou ficar insistindo com você, vou destruir toda a carne. Vou resolver esse problema de uma vez só. Aí quando Jeová passa na terra para exterminar, encontra Noé. Aí o princípio de justiça divina diz: não pode exterminar todo mundo, porque tem um que teme a mim, tem um que anda comigo. Então extermina o resto, mas este um eu vou salvar, a ele e a sua casa, e dele eu recomeço. Quando o Senhor, estou falando sobre a morte de Cristo, revela a nossa reconciliação com Deus. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, ele diz assim: coloca um véu que separe o lugar santo do lugar santo dos santos. Acha aí para mim essa referência, pastor Evandro, por favor, porque ela não estava no script. Coloca um véu que separa o lugar santo do lugar santo dos santos. O que era o lugar santo? Vamos chamar que fosse a nave do templo, do tabernáculo. Quem tinha acesso? Os levitas e sacerdotes. O lugar santo dos santos é o lugar onde ficava a arca. Só o sumo sacerdote podia entrar, e não era na hora que tivesse vontade, uma vez por ano, no dia da expiação nacional. Depois da arca, que é chamado de lugar santíssimo, nem o sumo sacerdote ia. Aquele véu, eu falei disso aqui domingo, não falei? Aquele véu era a separação do homem e Deus. Por isso Isaías, anota, 59:2, diz assim: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Por isso que todo crente tem que entender a importância do relato do Evangelho, ou dos Evangelhos,
quando diz que quando Jesus dá o brado na cruz, Êxodo 26, 33, é quando o Senhor manda colocar o véu separando o lugar santo do lugar santo dos santos, tá? Êxodo 26, 33. Quando Jesus no Calvário dá o brado de está consumado, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a maioria de nós cristãos não tem compreensão da grandeza disso. Porque a questão ali não é o tecido, a questão ali não é a malha, a questão ali não é o linho que se rasgou. A questão ali é, com a morte de Cristo, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos se rasgou. Por que de alto a baixo? Porque é o próprio Deus quem vai lá e derruba a barreira e rompe o obstáculo. E o véu rasgado significa que o caminho de acesso a Deus estava aberto, liberado outra vez. Só quem pode dar um glória, dar um aplauso, porque nós temos reconciliação com Ele. Aleluia! Por isso que quando o apóstolo escreve aos Coríntios, anota de novo, segunda carta aos Coríntios 5,18, ele diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aí Paulo diz: e Deus nos deu o ministério da reconciliação, de modo que nós vos rogamos, como se Deus por Cristo nos rogasse, que vos reconcilieis. Então, na morte de Jesus está a nossa reconciliação. Colossenses 1:20, Colossenses 1:20, o apóstolo Paulo diz que Cristo, pela sua morte, reconciliou com Deus todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Efésios 2, 14, 15. Efésios 2, 14 e 15. Coloca 2, 14 a 17. Paulo diz que Cristo Jesus evangelizou a paz a todos os povos, e de dois povos fez um povo. Quais dois? Judeus e gentios. Ele fez um povo. Que povo? A igreja. Aí Paulo diz que Cristo na sua cruz derribou a parede da separação que estava no meio, desfazendo a inimizade. Paulo não está falando da inimizade entre gentios e judeus, ele está falando da inimizade entre a criatura e o Criador, inimizade entre o homem e Deus, que foi estabelecida pelo pecado. Na cruz, Jesus derribou essa parede de inimizade e a reconciliação foi estabelecida e a comunhão foi restaurada. De modo que você pode dizer assim: eu tenho comunhão com Deus. A questão é o nível dessa comunhão, porque uns se aprofundam mais. Uns são rasos demais. É só ler Ezequiel 47. Ezequiel 47 existem 5 estágios de comunhão. No primeiro estágio, Ezequiel está no templo, mas não está no rio. No segundo estágio, ele está no rio e as águas cobrem os tornozelos. No terceiro estágio, ele está no rio e as águas cobrem os joelhos. No quarto estágio, ele está no rio e as águas cobrem os lombos. No quinto estágio, ele está no rio, mas ele diz assim: não posso andar mais, porque não é mais água para atravessar andando, mas água para atravessar a nado.
Aí Ezequiel dizia: ele me tomou pela minha mão e me fez nadar. O nível da comunhão com Deus que você vai ter, que você quer ter, é você quem decide, é você quem determina o quanto quer mergulhar. Dá para dizer amém? Quem está em casa diz amém, que a gente ouve daqui. Então vamos lá. Estamos falando sobre a obra de Cristo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, de Jesus, é o grande milagre do cristianismo. Uma vez que estabelecida a realidade desse evento, é desnecessário procurar provar dos demais milagres dos evangelhos. Se Jesus ressuscitou, não tem por que questionar os outros milagres que ele fez. Ele quebrou as cadeias da morte. A base do cristianismo está na morte e ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Ah, fala sério. Jesus está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aqui está o grande baluarte da fé cristã. Todos os líderes da história, todos os grandes líderes religiosos morreram, e seu corpo permanece no ventre da terra. Jesus, o túmulo está vazio. E aqui está o grande diferencial. Então, sua ressurreição, você está anotando? Coloca aí, na Bíblia. Escreve assim, na Bíblia. É o 2.3, né, da nossa lição. Então você coloca assim, 2.3.1, na Bíblia. A ressurreição de Jesus na Bíblia foi predita. Quer anotar? Letra A, foi predita. Já a gente vai utilizar o data show e aí vai facilitar a sua... E você vai ter a lição no aplicativo. Aí vai só anotar os acréscimos, as referências que forem agregadas à medida que a aula for ministrada. Foi predita na Bíblia. Davi falou da ressurreição de Jesus, do Salmo de número 16:10. Sua ressurreição na Bíblia foi predita por Davi. Salmo 16:10. Não deixará que a minha alma permaneça na sepultura, nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Corrupção ali é a corrupção do corpo, decomposição. Pedro cita esse texto lá em Atos capítulo 2, na sua mensagem do Pentecostes, quando ele começa a pregar, e ele diz assim: pois Davi, nosso pai, já havia predito: não deixará que a minha alma permaneça no Seol. De quem falara Davi, visto que o seu túmulo permanece entre nós? Falava daquele a quem vós crucificastes e matastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Atos 2, de 30 a 36. Então a ressurreição de Jesus foi predita por Davi.
foi predita por Isaías. Vamos ler Isaías 53. Vamos ver o que está lá. Isaías 53, 10 a 12. Isaías 53, 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui Isaías está dizendo que Jesus verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Olha bem para mim, por favor. Qual é o fruto do sacrifício de Jesus? Faz assim, ó. Eu. Minha salvação. Jesus olha para você, olha para a igreja e fica pleno, satisfeito. Mais ou menos assim. Valeu a pena. Valeu a pena. Amém? Então a sua ressurreição foi predita por Davi, por Isaías e pelo próprio Jesus. Ele mesmo falou da sua sepultura, da sua ressurreição. Vamos ver lá Lucas 9, 22. No 9, 22 de Lucas, Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Eu falei aqui essa semana com os irmãos sobre o caminho de Emaús, porque quando Jesus entra lá na conversa dos dois peregrinos desolados, e Jesus pergunta assim: acerca do que vocês conversam? Eles estavam estressados, o fim de semana foi violento. Além da decepção de toda a construção dos 3 anos andando com Jesus, e agora ele está morto, acabou tudo. Voltando para casa, para Emaús, como é que eu vou encarar a família? Aí eles olham para o peregrino desconhecido e dizem assim: você é forasteiro em Israel, está no mundo da lua, não sabe do que aconteceu? Aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Jesus é muito interessante, né? O que aconteceu? Acerca de Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus com sinais e maravilhas que Deus fez por meio dele, e como os judeus o entregou à morte pelas mãos dos gentios, é bem verdade, Lucas 24, que ele disse que haveria de ressuscitar. E algumas mulheres até disseram que viram um anjo que declarou que ele já está vivo. Claro, a gente não sabe, né? Conversa de mulher, mulher fala 21.000 palavras por dia. Aí Jesus diz assim: ô lerdos, nécios de coração, lerdos, tardios em aprender, não convinha que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras? Aí a Bíblia diz que Jesus lhes abriu a lei, Pentateuco, e os profetas, maiores e menores, e os salmos, e mostrou para eles tudo o que estava escrito acerca dele. Agora os caras são tão lerdos que ainda assim eles não conseguiram identificar Jesus. Tudo bem que essa cegueira também é fruto do estresse emocional que eles estavam. Chega em Emaús, Jesus vai passando direto: não, fica aqui, está de noite, perigoso viajar à noite, pousa aqui, amanhã você segue viagem. Tá bom. Jesus entrou na casa. Na hora do partir do pão, a visita ora: agradece aí pelo pão, visitante. Como é seu nome? Yeshua.
Mas Yeshua é um nome comum em Israel nos dias de Jesus. É como da Silva no Brasil. José é um nome comum. Haviam muitos Yeshuas. Ele pega o pão e: graças te dou, ó Pai. Isso aqui não era comum. Judeu comum não chamava Deus de Pai. O único judeu que chama Deus de Pai é o filho de Maria. Quando eles abrem os olhos, ele não estava mais lá. Aí eles olham um para o outro e dizem: é ele. Eu não sei se eles pegaram um pedaço do pão, eu só sei que eles voltaram correndo para Jerusalém. E no meio da carreira, um dizia para o outro: porventura o teu coração não queimava quando ele nos abria as escrituras e nos ensinava? Então sua ressurreição foi predita. Deus enviou, canta comigo, seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Então sua ressurreição foi predita, anota, sua ressurreição foi tipificada. O que é tipificada? A Bíblia usa muito a linguagem de tipos e símbolos. É o que na teologia é chamado de tipologia bíblica. Tá? Então em Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40, Jesus usa o episódio de Jonas como um exemplo no Antigo Testamento da sua morte e ressurreição. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, convém que o Filho do Homem permaneça no seio da terra. Ali Jesus está dizendo: assim como Jonas saiu do ventre do peixe, o Filho do Homem não permanecerá na sepultura. E é muito lindo quando ele diz assim, lá no Evangelho segundo João: eu dou a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Jesus está dizendo, olha lá, Jesus está dizendo assim: eu estou dando porque quero. É um ato meu, deliberado da minha vontade, mas eu vou tomar de volta. Tá? Então a sua ressurreição é tipificada no episódio de Jonas no ventre do peixe. Terceiro, a sua ressurreição foi consumada. O que isso significa? Ele ressurgiu, a ressurreição aconteceu. Não é epopeia, não é fantasia, não é poesia. Jesus está vivo. Ele quebrou as cadeias da morte. Lucas 24, de 1 a 9, saiu do túmulo e vive para sempre.
E se o irmão lê os relatos da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos, você vai perceber que existem alguns detalhes que cada um evangelista traça. Por exemplo, é João quem diz que foi o anjo quem removeu a pedra. E quando as mulheres chegam, o anjo está em pé sobre a pedra. O que indica isso, o anjo em pé sobre a pedra? Por que ele não está em pé do lado? Revela que o poder de Deus está acima de qualquer bloqueio, acima de qualquer força, que nada pode bloquear o cumprimento do propósito divino. A quem buscais? A aquele que vive dentre os mortos? Não, ele não está aqui. Já ressuscitou. Foi consumado. Foi anunciada. Lucas 24, 9 a 12. É quando as mulheres voltam correndo para Jerusalém. 24 de Lucas, 9 a 12. E elas chegam anunciando no cenáculo: ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. O mais incrível nisso, agora deixa eu bajular as irmãs aqui. Por que Jesus aparece primeiro às mulheres? Primeiro eu vou dar a resposta de uma mulher, depois eu dou a resposta bíblica. Valnice Milhomens diz que Jesus apareceu primeiro às mulheres porque ele sabia que elas não iam guardar segredo. Foi uma mulher quem disse, tá? Foi uma mulher quem disse. Elas estavam presentes nos momentos mais inusitados do seu ministério. Elas o serviam com os seus bens durante todo o seu ministério. Elas, referindo-se a uma, quebrou o vaso de alabastro, que era um perfume de nardo puro, caríssimo. Elas pararam para ouvir as verdades mais profundas do Evangelho. Você já percebeu isso? As verdades mais profundas do Evangelho foram compartilhadas por Jesus com mulheres. É só você ler o relato de João 4, a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. É só ler a conversa de Jesus com a mulher Ciro-fenícia. É só observar a conversa de Jesus com, a tradição chama de Berenice, a mulher do fluxo de sangue. É extraordinário. Quando os seus seguidores fugiram, quando ele foi preso, elas estavam lá acompanhando de longe. Quando ele saiu arrastando a cruz, você não encontra os apóstolos, a não ser João, que permaneceu perto, mas as mulheres vêm acompanhando aos prantos, ao ponto de ele parar e dizer assim: não chorai por mim. Quando ele está cravado no Gólgota, você não encontra os apóstolos, a não ser João que está lá, mas Maria está lá, e as mulheres olhando de longe. No domingo, que se tornou o domingo da ressurreição, são elas quem preparam os ungüentos para virem embalsamar o seu corpo. Não veio um homem. Tanto que elas estão dizendo: quem vai remover a pedra para nós? Como é que a gente vai entrar lá? Os apóstolos podiam estar juntos. Vamos lá, vocês vão embalsamar o corpo do mestre, a gente vai empurrar a pedra, nós vamos remover. Não, 2 estão indo para Emaús. O outro, Pedrão, amigo Pedro, eu vou pescar. Já desabou tudo mesmo, tem mais nada para esperar aqui. Eu vou para Galiléia, eu vou pescar. Aí os outros falaram: e nós vamos contigo. E elas estão indo para o túmulo. Por isso que elas têm o privilégio de serem notificadoras da maior notícia da história: Jesus está vivo. Tá? E a sua ressurreição foi confirmada, que Pedro e João partiram correndo para ver. João 21, versículo 1 ao versículo 10. E quando chegaram lá, o túmulo estava vazio.
o lençol estava dobrado e o lenço estava pendurado. Amém? Então a sua ressurreição foi predita, foi tipificada, foi consumada, foi anunciada e foi confirmada. Repetindo as referências aí para quem está anotando. A sua ressurreição foi predita por Davi, Salmo 16, 10, por Isaías 53, 10 a 12, e pelo próprio Jesus, Lucas 9, 22. A sua ressurreição foi tipificada, Mateus 12, 39 e 40, tipificada no episódio da vida do profeta Jonas, tá? A sua ressurreição foi consumada, Lucas 24, de 1 a 9, quando ele sai do túmulo, quebrando as cadeias da morte. A sua ressurreição foi anunciada, Lucas 24, de 9 a 12, quando as mulheres voltam para Jerusalém, anunciando a conversa com o anjo. E a sua ressurreição foi confirmada, João capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10, quando 2 apóstolos vêm ao túmulo e encontram o túmulo vazio. E Roma, sem saber o que fazer, Lucas 24, deixa eu ver o versículo. Roma, sem saber o que fazer para explicar isso, para justificar isso, Lucas 24, 36, suborna os soldados para que eles digam que foram os apóstolos que roubaram o corpo do mestre. Mas como mentira não rende muito, como é que 12 apóstolos enfrentaram 16 soldados armados para roubarem o corpo? O fato é que eles não puderam deter aquele que quebrou as cadeias da morte. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. E se alguém não gostar, está vivo do mesmo jeito. Jesus vive. Amém? Vamos lá, vamos caminhar para a gente concluir a nossa lição. Aí o tópico 3 da lição trata da ascensão de Cristo, quando ele reassume a sua posição diante de Deus. Aí a gente fala do Cristo celestial, ele deixou este mundo. Olha que texto lindo para a gente ler aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, resume tudo isso. 1 Timóteo 3,16, Paulo diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então o Cristo que reina nos céus, exaltado, ele é assunto aos céus aos olhos dos seus discípulos, tá? Foi exaltado, está sentado à destra de Deus. Você quer anotar? Anota Filipenses 2, 9 a 11. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, 2:5 a 11, 2:5 a 11, não teve por exaltação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achado na forma humana, tomou a posição de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. O exaltou. Diga comigo, pelo que também, fala mais forte, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então na sua ascensão ele é o Cristo que reina nos céus, ele é o Cristo exaltado nos céus, ele é o Cristo soberano. Anota, ele é o Cristo soberano. Vamos ler Colossenses 2. Eu falei domingo passado com os
os pastores ali, que quem escreveu essa lição estava com vontade de escrever lições grandes. Deus nos ajude, a gente tenta terminar e não consegue. Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, não há poder e autoridade acima dele. Eu vou repetir: não há poder e autoridade acima dele. Ele é soberano. Soberano é aquele que está acima de tudo e acima de todos. Deixa eu ver o que é que Pedro diz na primeira epístola, capítulo 3, versículo 22. Anota aí, por favor. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado a ele os anjos e as autoridades e todas as potências. Tudo está debaixo dele. Deixa eu ver um texto que eu lembrei aqui, se eu vou lembrar a referência. Se eu lembrar a referência, eu menciono para o irmão anotar e a gente lê, encontrei, lê e refletir. Efésios 1, versículo 19 até o 23. Efésios 1, 19 a 23 diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, onde, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Vindouro aqui ele fala da eternidade. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora presta atenção: se todas as coisas estão debaixo dos seus pés, e ele é cabeça, cujo corpo é quem? Quem é o corpo? A igreja. Significa que todo principado e poder está debaixo de quem? Da igreja. Se nós estivermos ligados nele, que é o cabeça, somos corpo. Então todo domínio maligno está debaixo da autoridade da igreja. Amém? Amém? Então, ele é o Cristo celestial, é o Cristo exaltado, ele é o Cristo soberano, ele é o Cristo intercessor. É ele quem intercede por nós diante do Pai. Efésios 2:5 é isso? Há um só mediador. Vamos encontrar esse texto? 1 Timóteo 2:5. Isso aí. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que é que Jesus faz no céu hoje? Está curtindo a vida? Aposentou? Não. Está intercedendo por nós. Primeira epístola de João 2:1. Se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe por que Satanás não, desculpa eu usar um termo do Nordeste, não lasca com a gente? Porque nós temos um mediador. Você lembra do episódio da vida de Jó?
diabo chega lá, pede permissão para fazer um estrago na vida de Jó. No capítulo 9, lá nos 2 últimos versículos, Jó diz assim: se eu tivesse mediador, que se colocasse entre mim e o Todo-Poderoso, eu não estaria nessa situação. Jó está sentindo falta de quem? De Jesus. Aí lá em Lucas 21, 31, Jesus diz assim: Pedro, Satanás pediu ao Pai para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Eu me coloquei entre você, eu me coloquei entre Deus e o diabo e intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Por isso que João vem lá na frente e diz: nós temos um advogado perante o Pai. Ele é aquele que diante de Deus advoga as nossas questões. Amém? Para a gente concluir e ir para o momento da resposta da pergunta de domingo passado e tal, e a gente não atropelar o horário, porque eu não gostaria. O último tópico da lição é: por que cremos na ressurreição? Fala sério, olha aqui para mim, por favor. Quem crê que Jesus ressuscitou de fato? Levanta assim. Você crê mesmo, né? Não crê assim como historinha, não. Crê. Mas tem quem não creia. E tem alguns cuja fé é uma fé utópica, novelesca. Isso aqui é fé consciente. Por que cremos? Anota aí. Primeiro, o túmulo está vazio. A arqueologia nunca encontrou os restos mortais de Jesus. E nem vai encontrar. 2. Primeiro, o túmulo está vazio. João 20, de 1 a 10. Segundo, o silêncio dos inimigos. Eles não puderam contestar a ressurreição. Mateus 28, 11 a 14. Mateus 28, 11 a 14. Tiveram que se calar. 3. As aparições de Jesus após a ressurreição. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 9. Paulo diz que Jesus apareceu aos apóstolos, depois apareceu a cerca de 500 irmãos, depois apareceu a Tiago, seu irmão. Aí ele diz: e por último a mim, como um abortivo. Então as aparições de Jesus, depois da sua ressurreição, atestam, confirmam que ele ressurgiu. 4, a mudança no dia da adoração. Os judeus, cujo dia da adoração é o sábado, agora os cristãos que nos dias posteriores a Jesus, em Israel, eles passaram a ser chamados de os novos judeus. Eles passaram a adorar no domingo da ressurreição, entendendo que agora nós estamos numa nova dispensação, um novo tempo. Jesus está vivo. Presta atenção nisso. A Páscoa era celebrada assim: primeiro se tomava o cálice, depois se comia o pão. Jesus estabelece a Santa Ceia com os mesmos elementos, mas muda a ordem. Primeiro come o pão, depois toma o cálice. O que ele está dizendo é: mudou a dispensação, mudou o tempo, novo tempo. A adoração que é praticada normalmente pelos judeus no sábado, pelos cristãos passa a ser praticada no domingo da sua ressurreição, porque eles viram Jesus ressurreto, ele ressurgiu dentre os mortos. 5, por que creio na ressurreição?
a descida do Espírito Santo em Atos 2 e o extraordinário. Ele desceu em Atos 2 e o seu poder e a sua operação não ficou lá. Ele continua operando no nosso tempo, em todo o tempo, na igreja, em todos os lugares. Meyer Pearman, um judeu, cristão, teólogo, escreveu: a descida do Espírito Santo foi um telegrama do céu, confirmando para a igreja que Jesus já estava assentado à destra de Deus. A operação do Espírito Santo em nossa vida, testificando em nós, agindo em nós, maestrando a nossa adoração, é a confirmação indiscutível de que Jesus está vivo, intercede por nós, e pelo seu Espírito estamos sendo conduzidos ao encontro com Ele, quando então com Ele viveremos sempre e eternamente. Amém? Quem pode dizer um amém disposto? Aleluia.